Bom, bom dia a todos. É um prazer estar aqui em João Pessoa, minha primeira vez nessa cidade, e para falar sobre alguns aspectos que envolvem um tema que me é muito caro, que é a execução trabalhista. Me é muito caro porque, evidentemente, até para as estatísticas, a solução do processo de conhecimento tem uma relevância enorme, não é? Para o cidadão comum, para aquele que é o jurisdicionado, aquele que vem reclamar seus direitos, é na execução que ele vai efetivamente sentir, não é, na pele as felicidades ou agruras, não é, do Poder Judiciário. É ali que ele vai poder efetivamente satisfazer-se ou se sentir extremamente frustrado, não é? Então, o tema que me foi proposto, na verdade, são dois temas. Aliás, a rigor, pelo que oficialmente me foi colocado, são três temas, mas que eu resolvi condensar em dois, porque dois deles são correlatos. Então, vamos falar, basicamente, sobre o que mudou a partir da reforma trabalhista em matéria de prescrição, a prescrição intercorrente, e em matéria de responsabilidade patrimonial de terceiros, né, envolvendo aí, em especial destaque, a questão da desconsideração da personalidade jurídica. Não é? É engraçado percebermos que esses temas são temas aparentemente paradoxais, não é? Porque eu tenho, de um lado, a fuga, que é a prescrição, a fuga da obrigação de pagar, a fuga da dívida, e tenho, de outro lado, a perseguição, né, que é exatamente a ampliação das possibilidades de recebimento de dívidas trabalhistas a partir do envolvimento de terceiros, algo em que a CLT, inclusive, é pioneira, não é? No direito do trabalho, desde sempre. Não apenas o empregador é aquele que vai responder pelas obrigações reconhecidas no judiciário, mas, eventualmente, a depender das circunstâncias, também outras pessoas que a lei expressamente prevê. Então, as nossas duas temáticas são essas, e eu vou, então, dividir em alguns momentos. Basicamente, falaremos primeiro sobre a prescrição intercorrente, depois discorreremos sobre a responsabilidade patrimonial de terceiros e, finalmente, sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica do empregador. Bem, me parece importante, antes de tratarmos de temas, todos eles vinculados à reforma trabalhista, estabelecermos algumas premissas, do que eu chamo de premissas operacionais, de interpretação e aplicação da reforma trabalhista na sua seara processual, né? Porque fala-se muito, usa-se muito a expressão reforma trabalhista, mas essa expressão, além de poder ser enganosa, né, porque a ideia de reforma parece uma ideia muito positiva e nós não temos só coisas positivas, mas, mais importante que isso, do ponto de vista temático, a reforma não é apenas de direito do trabalho. A reforma afeta de modo profundo também o processo do trabalho. Por isso que eu prefiro usar a expressão reforma processual trabalhista. Então, me parece que algumas premissas são fundamentais para compreender, não é, a reforma, e é em cima delas, inclusive, que eu vou procurar fazer toda a minha exposição. Em primeiro lugar, evidentemente, não se pode ignorar a existência de um mundo normativo novo. Não é? E aqui não é uma questão de gostar ou não gostar. Não é? Ter afeição ou não ter afeição pela reforma é um sentimento humano que não se pode censurar. Não é? É natural que haja muita paixão, até hoje ainda, passado já algum tempo desde a sua aprovação, mas há muita gente que se arvora na condição de feroz defensor ou de feroz atacante, né, de feroz crítico da reforma. Isso pode ser muito bom, e é muito bom quando isso resvala para uma discussão acadêmica e tudo mais, mas do ponto de vista da aplicação, evidentemente que ninguém pode ter um compromisso prévio, me parece, de ser contra ou ser a favor da reforma. Não é? Existe um texto aprovado,
E é evidente que esse texto tem que ser levado em consideração sempre que a matéria ou o momento processual assim o exigir. Por outro lado, se eu não posso deixar de reconhecer a chegada de uma novidade, eu também não posso deixar de acentuar que os velhos princípios e as velhas regras da CLT, não alteradas pela reforma, continuam em vigor. Ou seja, a reforma trabalhista não pode ser vista como um sistema processual à parte, como um sistema processual marginal, como um sistema processual sobrelegal, que pudesse ultrapassar tudo aquilo que temos na CLT. E é importante que, talvez afora o artigo 8º, as regras mais importantes, as regras nucleares, as regras que irradiam toda a sua interferência e influência, inclusive no campo principiológico, no direito e no processo do trabalho, arriscaria dizer, não foram tocadas. No nosso caso, me parece muito importante, na questão da execução, nos lembrarmos sempre de duas regras de extrema relevância. Uma no início da CLT e uma mais ao final. No início, o artigo 9º. O artigo 9º, que é uma das regras de ouro da CLT, porque ela dá uma grande ferramenta ao juiz do trabalho, no sentido de poder afastar todo ato que vise desvirtuar a aplicação das regras da CLT. Esse texto, felizmente, ninguém teve a brilhante ideia de alterá-lo. E a outra regra, muito importante também, que é um guia de atuação do juiz do trabalho, e quando falo juiz do trabalho, me permitam dizer, eu estou me referindo a todos os magistrados, não apenas o magistrado de primeiro grau, mas todos os juízes, porque todos juízes somos, né? Que é o artigo 765, que estabelece a necessidade do juiz velar pela rápida solução do litígio, evitando todas as manobras protelatórias, né? E isso também é muito importante, inclusive no campo da execução. Então, não dá para aplicar regras novas sem ignorar a existência desse diâmetro normativo de sustentação do processo do trabalho e que, na verdade, é responsável pela própria diferenciação do sistema processual trabalhista. Não é? Porque se nós ignorarmos esses princípios e a instrumentalidade desse processo, ou seja, para que serve esse processo, que é um processo para assegurar a rapidez na satisfação de créditos de natureza alimentar, sempre que se reconhecer a existência desses créditos, obviamente, não é? Se nós não nos apegarmos a essa noção, a essa ideia, evidentemente que não faz sentido sequer falar em processo do trabalho. Seria melhor, então, nesse caso, revogar simplesmente a parte processual da CLT e nos entregarmos de corpo e alma àquilo que o CPC estabelece. O que, em certa medida, seria desastroso, no meu modo de ver. Então, esse é o segundo aspecto que me parece fundamental e que se liga ao terceiro, não é? Que é não ignorar a finalidade do processo do trabalho. O processo do trabalho surge como um elemento distintivo de atuação do Estado, porque ele tem uma clientela diferenciada. Não à toa, as virtudes maiores desse processo serviram como fonte inspiradora do sistema processual civil durante muitos anos. Eu digo que hoje, pela qualidade das reformas do processo civil, hoje nós invertemos um pouco essa equação. Hoje a CLT é uma velha senhora debruçada sobre uma janela e com muita inveja do que está passando em frente a ela. Porque já tivemos 2 códigos de processo civil, né? 2 se eu esqueceram de 39, que estava em vigor quando a CLT foi editada. Enquanto a CLT continua com algumas mudanças pontuais, com as suas regras daquela época, da década de 40, em que a ciência processual era outra. Né? Então, isso me parece também importante de frisar. E também, obviamente, não podemos tratar de nada em matéria de aplicação de norma legal, nova ou velha, pouco importa, sem nos lembrarmos e sem integrarmos a essa interpretação as garantias fundamentais, em especial as garantias fundamentais fixadas na Constituição Federal. Em matéria de execução, em especial, o direito de acesso à justiça,
há muitos autores que ponderam, e me parece com muita razão, que o acesso à justiça não pode ser visto apenas como um mecanismo de acessibilidade aos tribunais, de poder entrar com as suas ações. Isso é muito pouco. Isso é a faceta mais óbvia do acesso à justiça. Mas o acesso à justiça deve envolver também não só a porta de entrada, deve envolver também a porta de saída. Ou seja, eu tenho que ter também, né, uma atuação jurisdicional satisfativa. Sem isso, como eu disse, nada adianta. O título executivo para o cidadão comum é uma folha de papel, lembrando aqui La Salle, quando falava das constituições, é uma folha de papel sem nenhum valor. Aquilo só vale para ele quando vem em forma de um outro tipo de papel, que é o papel moeda, né? Sem isso, esse título para o cidadão comum é um nada jurídico, né? Então, por isso que é muito importante lembrar que a ideia de acesso à justiça é uma ideia ampla, né, em que a pessoa deve ter a possibilidade de ingressar com as suas ações e, tendo razão, ter a possibilidade de rapidamente e efetivamente receber aquilo que a justiça lhe reconheceu como direito. Outro aspecto, o aspecto da gratuidade, em relação aos necessitados, a brevidade da entrega da prestação jurisdicional, transformada no princípio da duração razoável do processo, lá no artigo 5º, inciso 78, o princípio do contraditório e ampla defesa, e esse aí é um lado que vem procurar compensar um pouco as coisas. A execução trabalhista, em especial antes da reforma, mas ainda mantém algumas características, ela ela tem um procedimento em que o contraditório é basicamente diferido, mas ele não pode ser, evidentemente, sacrificado. Né? Diferir contraditório é uma coisa, sacrificar é outra totalmente diferente. É por isso que a própria introdução do IDPJ, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no processo do trabalho, tem a ver, talvez, com isso. Infelizmente, uma postura de muitos magistrados trabalhistas de avançarem sobre patrimônio de terceiros, né, que não integravam o processo e sem lhes dar a mínima chance, inclusive, de, eventualmente, indicar bens do devedor principal que pudessem evitar aquele seu envolvimento. Né? Então, é importante também frisar que mesmo na execução, embora de uma forma diferida, de uma forma atenuada, mas é preciso lembrar também que o princípio do contraditório e ampla defesa deve estar presente. E, claro, também o devido processo legal, né? A obediência a fórmulas, a um sistema previsível de condução dos processos. E, sem dúvida nenhuma, né, vai ter muita influência em tudo isso a construção cotidiana que todos os juízes, desembargadores e ministros têm feito em relação à manipulação dessas novas regras. Quer dizer, a jurisprudência é o grande farol. Né? A jurisprudência é o grande farol. E eu diria mais, no caso específico da execução, nós temos um detalhe extremamente importante, né? Que é a recorribilidade muito restrita em termos extraordinários, porque todos sabem que, na execução, só cabe recurso se houver arguição de violação à Constituição Federal. O que significa dizer que, afora situações que possam resvalar na agressão a alguma regra ou princípio inscrito na Constituição Federal, os regionais estabelecerão efetivamente aquilo que a lei deve nortear. Ou seja, o conteúdo, o sentido, o alcance dessas normas processuais, né, dependem em muito, na execução, eu estou dizendo, dependem em muito daquilo que for construído no âmbito dos tribunais regionais. Por isso que eu falo ali, né, numa regionalidade jurisprudencial, que no caso da execução é extremamente importante. Muitos temas provavelmente jamais chegarão ao Tribunal Superior do Trabalho. Então é extremamente interessante e importante, né, lembrar-se disso, essa atenção
àquilo que seja construído no âmbito de cada regional. Pelo menos dentro desse aspecto de respeito de regras, sem resvalar a qualquer agressão à Constituição Federal. Feitas essas premissas básicas, né, começa a falar então do nosso primeiro tema, que é a prescrição intercorrente. Né? Bom, em primeiro lugar, temos que lembrar que a história normativa da prescrição na CLT é uma história, no mínimo, curiosa. Porque a única vez, até chegar à reforma, estou falando primeiro do tempo pré-reforma, a única vez em que a CLT menciona algo que poderia ser rotulado doutrinariamente como prescrição intercorrente é no artigo 884, parágrafo 1º, quando se fala lá que entre as matérias que podem ser agitadas a título de embargos à execução está a prescrição da dívida. Não é? A expressão prescrição da dívida já insinua, me parece de forma suficientemente clara, que nós estamos falando de prescrição na execução. Não é? Além disso, é preciso lembrar que o artigo 879, parágrafo 1º, estabelece a impossibilidade de inovações na fase de liquidação. Não é? Ou seja, eu não posso cogitar de prescrição que poderia ter sido arguída e não foi na fase de conhecimento. Então, essa prescrição só pode ser a prescrição na execução. Só que, falando só sobre isso, evidentemente que a lei deixou no ar o que seria essa prescrição, ou, para ser mais exato, aonde poderia haver, quais seriam as situações que poderiam ensejar a prescrição intercorrente. Esse silêncio permaneceu durante muitos anos até vir a chamada reforma trabalhista. E ao longo desse tempo, então, houve muito debate, muita discussão e uma evolução lenta na decantação desse conceito de prescrição intercorrente. E aí eu poderia dividir em 3 aspectos essa prescrição intercorrente. Primeiro, a prescrição da pretensão executória, o que para nós sempre foi algo muito estranho, algo que normalmente não se aventava, porque a prescrição da pretensão executória é incompatível com a ideia de execução de ofício. Sobretudo se pensarmos que na Justiça do Trabalho sempre se entendeu que a possibilidade de execução de ofício não é apenas uma possibilidade, não é apenas um poder que o juiz do trabalho tem, mas um poder-dever ou um dever-poder. Consequentemente, seriam raras as situações em que se poderia cogitar de uma prescrição nesse sentido. Talvez a única hipótese que poderíamos aventar fosse aquela em que a execução dependesse de uma liquidação por artigos. Porque na liquidação por artigos, o juiz do trabalho não tem como fazer nada sem que a parte apresente um conjunto de alegações e que ela prove essas alegações para que se possa fazer a delimitação do valor das obrigações contidas no título. Situação que, convenhamos, é extremamente rara. Não é? Porque a liquidação por artigos é um mal a ser evitado, porque ela praticamente faz nascer um novo contraditório dentro da fase preparatória da execução, depois das partes já terem passado por uma fase exaustiva de contraditório e prova no âmbito do processo de conhecimento. A outra ideia de prescrição intercorrente estaria na prescrição durante o andamento do processo de execução. Ou seja, uma vez instaurada a execução, determinadas situações de paralisia desse processo poderiam, eventualmente, suscitar a possibilidade de se decretar uma prescrição. Já voltarei a isso, falando das súmulas do TST e do Supremo sobre essa matéria. E a outra prescrição que antigamente era cogitada era a prescrição intercorrente, mas na fase de conhecimento. Não é?
inclusive alguns precedentes da súmula 327 do Supremo, que trata de prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho, não tratam de execução. Na verdade, tratam de situações em que o processo de conhecimento ficou parado. Só que no sistema processual de 73 e de 2015, não me parece possível aventar esse tipo de prescrição intercorrente. Porque essa prescrição intercorrente, que eu estou colocando entre aspas, na verdade ela é traduzida no âmbito do processo civil, e essa regra normalmente não se aplica ao processo do trabalho, ela é de difícil serventia para nós, porque o juiz do trabalho tem um poder de condução do processo na fase de conhecimento bem amplo. Lá nós chamamos de abandono. A causa que for abandonada por mais de 30 dias, sem que a parte dê andamento, poderá ser extinta. É o que está previsto no artigo 485. Né? O processo vai ser extinto sem resolução do mérito. Portanto, nós não temos no sistema atual nenhuma compatibilidade com essa ideia de uma prescrição na fase de conhecimento. Aliás, pensemos, né, que a única hipótese que me vem à cabeça quando eu posso pensar em uma paralisia do processo de conhecimento na área trabalhista é no início do processo, quando, por exemplo, a inicial tem algum defeito que impede o prosseguimento do processo. Mas essas hipóteses são hipóteses em que a lei já estabelece. A lei processual civil, que nos é útil nesse caso, já estabelece o que fazer, né? Que é o juiz atribuir um prazo de 15 dias para que a parte conserte ou complemente a sua petição inicial e assim propicie a continuação. Exemplo clássico, quando o reclamado não é encontrado. A informação de mudança dele, do endereço que foi informado na inicial. Nesse caso, não há hipótese do processo ficar parado, a menos que o juiz seja omisso, mas a omissão será dele, não da parte, e não estabeleça, não imponha à parte a determinação de que ela emende a inicial. Então, a prescrição intercorrente na fase de conhecimento é um dado apenas histórico. Nós não temos mais essa possibilidade, considerando que todo o sistema processual, civil e trabalhista, não é compatível mais com essa possibilidade. O processo se inicia por provocação do interessado, mas se desenvolve por impulso do juiz, né? E isso, então, gera uma situação em que não é possível mais a paralisia do processo, pelo menos uma paralisia imputável ao trabalhador, porque alguém pode dizer, em muitas regiões nós temos problemas com peritos, por exemplo, não sei se aqui na Paraíba há esse tipo de problema, determinadas situações, sobretudo em matéria de doença do trabalho ou acidente do trabalho, ou então perícia grafotécnica, alguns tipos específicos de perícia, muitas vezes não tem, né, no mercado profissionais disponíveis para a realização dos exames. E, às vezes, o processo fica ao aguardo de surgir essa pessoa para que o processo ande. Mas, nesse caso, eu não posso falar em prescrição ainda. Óbvio que não posso. Porque não é a parte que tem que nomear o perito, evidentemente, é o juiz. Aliás, se a parte pudesse nomear, ele não poderia ser perito, porque o perito tem que ser imparcial, né? Então, essa prescrição intercorrente na fase de conhecimento é um dado, eu diria, apenas arqueológico, é um dado que não tem mais repercussão na atualidade. Mais recentemente, também tivemos a regulamentação da prescrição intercorrente no âmbito da execução fiscal e que foi praticamente imitada no novo Código de Processo Civil, no artigo 921. Lá está estabelecido que, não sendo encontrados bens do devedor, o juiz determina a intimação da Fazenda Pública, manda o processo, determina a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano, e, decorrido esse prazo, ele manda o processo para o arquivo, e se no prazo prescricional não houver nenhuma novidade, não aparecerem esses bens, ele intima mais uma vez a Fazenda Pública, e agora, ou o credor comum, no caso do CPC, e decreta a prescrição intercorrente de ofício. Não é? Então, é curioso notar isso, no processo civil, a previsão expressa de prescrição intercorrente é essa, embora não se possa descartar
que a execução fique parada por outros motivos, como, por exemplo, como acabei de frisar agora há pouco, a falta de liquidação, que lá no CPC não é por artigos, agora é por procedimento comum. Não é? Então, esse era o quadro até chegarmos à reforma trabalhista. Não é? Na jurisprudência, temos esse duelo sumular entre a súmula 327 e a súmula 114. Não é? Ao desavisado, né, pode parecer, em primeiro lugar, que a súmula 327, obviamente, tem que prevalecer, porque ela é do Supremo. Mas é preciso lembrar que essa súmula do Supremo foi editada em um tempo em que o Tribunal Superior do Trabalho não tinha competência para realizar o controle difuso de constitucionalidade, e o Supremo, ao contrário, tinha o poder de fazer controle de legalidade também, em situações excepcionais. Ou seja, essa matéria de prescrição intercorrente é uma matéria que hoje não chegará ao Supremo, porque a Constituição Federal não trata de nada que resvale sobre esse tema. A única coisa que temos sobre prescrição é a fixação dos prazos, mas não se fala em prescrição intercorrente. Então, na verdade, o que temos aí são sinalizações antagônicas e que, na verdade, bem vistas as coisas, parecem que ambas... Aí é aquela história do copo, se o copo com metade de água é um copo meio vazio, né? Metade vazio ou metade cheio. Porque, na verdade, me parece que as duas súmulas traduzem uma realidade correta, dependendo do ângulo em que você veja a coisa. O Supremo vai dizer, na súmula 327, admite-se a prescrição intercorrente no processo do trabalho. Né? É até pueril negar essa possibilidade. Por quê? Porque o parágrafo 1º do artigo 884 estabelece, olha, entre as matérias de embargo da execução está a prescrição. Então, como é que eu posso dizer que não tem prescrição? Aí vem o TST e diz, não se admite a prescrição intercorrente. Por que o TST afirma isso? Ele afirma numa perspectiva de que, sendo a execução de impulso oficial, não haveria hipótese de prescrição intercorrente, porque seria o Estado o juiz o culpado pela letargia do processo e não o credor. Só que isso não é uma verdade inteira. Existem situações muito óbvias em que a execução vai ficar parada, mesmo que o juiz do trabalho se empenhe. Já dei o primeiro exemplo da liquidação por artigos, mas posso dar outros, bem banais, bem simples. Exemplo 1. O juiz manda dar baixa na carteira de trabalho do empregado. O empregado não traz a carteira. Determina que ele traga, não traz. Insiste, ele não traz. O juiz do trabalho tem algo a fazer nesse caso? Absolutamente não. Ele fica de mãos e pés atados. Ele não tem o que fazer. Ou então, uma ordem de reintegração e o empregado não comparece à empresa. Embirrou. Não quer voltar mais. Ganhou, mas não quer mais voltar. O juiz do trabalho pode fazer algo em relação a isso? A rigor, não. Ele não tem como mandar a polícia e o oficial de justiça conduzir o empregado até a empresa. Ó, agora você está devidamente reintegrado. Não há como fazer isso. Não há como fazer isso. Então, efetivamente, não são comuns. Reconheço, não são comuns. Mas existem hipóteses, de fato, em que a prescrição intercorrente, mesmo antes da regulamentação trazida pela reforma, de se cogitar, dando, assim, sentido ao texto. Porque o que é estranho, quando nós fazemos uma leitura seca da súmula e a compara com o texto legal, é que a súmula parece ser uma súmula ilegal. Como é que o TST diz que não se admite a prescrição intercorrente, se a lei diz que o devedor pode arguir a prescrição? Mas como é que... Mas a questão é essa. Na verdade, o problema aqui é uma questão de ocorrência prática. De fato, tendo o juiz, sobretudo antes da reforma, altos poderes, né, amplos poderes de condução e de impulso, inclusive inicial da execução, não faria sentido se cogitar, então, de prescrição intercorrente. Esse é o quadro, então, que tínhamos. E veio, então, a Lei 3.467 e acrescentou, como todos sabemos, o dispositivo que é o artigo 11A, né,
que trata especialmente da prescrição intercorrente. Bom, a primeira coisa que chama atenção é que se permite a decretação da prescrição intercorrente de ofício. E aqui é irresistível, né, a percepção de um aspecto da reforma. Ela passa a privar a magistratura trabalhista de dar impulso inicial à execução e, em contrapartida, dá a essa mesma magistratura a possibilidade de dar impulso à extinção desse processo sem a satisfação do crédito, né? É disso que se trata. Vejamos que não há nenhuma estranheza nisso, porque essa solução também foi imaginada para o processo do processo civil, e há muita gente que critica, e acho que tem razão em criticar, mas efetivamente me parece difícil sustentar. Muita gente tem dito, não, mas o artigo 765 diz que o juiz do trabalho tem amplos poderes. Sim, eu estou de pleno acordo com isso, mas eu posso dizer que o artigo 765 é um artigo que suplanta, do ponto de vista normativo, o artigo 11A, me parece difícil, né? O que há aqui são normas de mesmo patamar, uma norma mais nova e específica. Então, pelos dois critérios da lei de introdução às normas do direito brasileiro, eu não tenho como ignorar a percepção de que, de fato, essa decretação da prescrição intercorrente de ofício, ela não tem nenhum mal do ponto de vista jurídico. Podemos discutir do ponto de vista de conveniência, de compatibilidade disso com os princípios do processo de trabalho, mas negar vigência me parece muito complicado por conta disso. É uma norma de estatura de lei ordinária, da mesma estatura das demais regras da CLT. E quais seriam, então, os pressupostos, né, as premissas que precisam ser preenchidas para que se possa cogitar da prescrição intercorrente? Percebemos uma abissal diferença entre a prescrição intercorrente da Lei de Execução Fiscal e do CPC com a prescrição intercorrente do processo do trabalho. Porque, em primeiro lugar, a deflagração da prescrição na Lei de Execução Fiscal e no CPC se dá com a percepção de ausência de bens penhoráveis e com o decurso do prazo de 1 ano sem que esses bens apareçam, sem que haja uma indicação pelo credor da existência de algum bem. Ou seja, não há da parte do magistrado civil ou federal qualquer necessidade de que ele inste o credor a qualquer tipo de movimentação para deflagração desse prazo. Ele simplesmente faz um juízo de constatação, não foram encontrados bens, suspende-se o processo por 1 ano e, vencido esse prazo de 1 ano, dispara-se o gatilho para a contagem do prazo prescricional. E se, superado esse prazo prescricional, não houver nenhuma movimentação no processo, o processo, então, é extinto. No nosso caso, é completamente diferente. Começa que não há necessidade alguma de uma suspensão prévia. O que há é a necessidade de uma determinação judicial expressa, e me parece que esse tipo de determinação não pode ser sequer delegada a serventuários, me parece ter que ser um ato do juiz, e o juiz, então, deve instar a que o credor dê andamento à execução especificando. O juiz deve especificar. Não é só dizer, olha, fale no processo, ou diga o que for de seu interesse. Não, ele tem que identificar no que a parte precisa se manifestar para evitar o disparo do prazo prescricional intercorrente. Então, a primeira coisa é essa, precisa haver uma determinação judicial expressa. Eu vou voltar a falar sobre isso daqui a pouco, que me parece que é o aspecto crucial em relação à prescrição intercorrente, é essa questão. É claro que a parte terá que ser intimada, mas me parece aqui que é uma daquelas raras situações em que é de toda conveniência, e a doutrina vem sinalizando nesse sentido, embora a lei não fale expressamente, que essa intimação seja para ambos.
Se a parte tem advogado, deve também, não só o advogado, mas também a parte, tomar ciência, porque está sendo colocado em risco o seu crédito. Não é pouca coisa. Toda aquela batalha do processo de conhecimento vai ser considerada totalmente desperdiçada, não é? Se não houver uma atuação que está sendo exigida pelo juiz. Então, por isso que se sinaliza no sentido da conveniência de que ambos sejam avisados desse risco, da existência dessa determinação, para que o processo tenha andamento sob pena de fluência do prazo para a prescrição intercorrente. Em terceiro lugar, não é? Depois de intimada a parte da determinação, é preciso que haja uma inércia total em relação ao processo de execução. E aqui me permito fazer um pequeno comentário que me parece importante. Não é possível aplicar a regra do artigo 202 do Código Civil nessa seara. O artigo 202 é aquele que fala que a prescrição só se interrompe uma vez. Mas vejam que as causas interruptivas mencionadas no artigo 202 são completamente estranhas à hipótese de prescrição intercorrente. Protesto cartorário, ajuizamento de ação, isso não tem nenhuma compatibilidade. Porque essa prescrição, a prescrição intercorrente, é uma prescrição intraprocessual. A prescrição de que fala o Código de Processo Civil é a prescrição comum. Não é? Logo, o fato da parte ter dado movimentação no processo uma vez e, eventualmente, mais adiante, surgir uma nova situação em que ela precise novamente atuar, não permite imaginar, não é, a possibilidade de decreto da prescrição intercorrente por conta da soma dos tempos entre uma e outra inércia. Não é? Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que essa inércia ela pode ser interrompida por diversas vezes. Não com mera manifestação, evidentemente, mas com uma manifestação concretizadora do atendimento da determinação judicial, porque também só falar, evidentemente, não vai valer de nada, né, em relação à finalidade do Instituto. E aí é preciso que haja, evidentemente, o decurso do prazo sem atendimento dessa ordem. Né? E esse prazo, segundo a CLT, é o prazo de 2 anos. O artigo 11A diz que haverá prescrição intercorrente se, no prazo de 2 anos após a constatação de desatendimento da ordem judicial, o processo permanecer sem movimentação, o juiz, então, decretará de ofício a prescrição intercorrente. Né? Essas, portanto, são as exigências, ou o passo a passo, para que haja essa prescrição intercorrente. O ponto crucial, como eu dizia agora há pouco, é, evidentemente, definir o que é essa determinação judicial. Porque essa resposta nos permitirá saber qual é o grau de amplitude dessa possibilidade de prescrição intercorrente. E é o que está dito lá no parágrafo 1º do artigo 11A. Né? A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. E aí vem a pergunta. Seria, então, qualquer tipo de determinação? Não é? E aqui eu vou me permitir uma abordagem que me parece muito coerente em relação ao que seja prescrição. A prescrição, como todos sabemos, qualquer tipo de prescrição está ligada a uma ideia básica, a inércia do interessado. Não é? Essa é uma das premissas fundamentais de qualquer tipo de prescrição, em qualquer nível, em qualquer ramo, em qualquer momento, de qualquer categoria. A prescrição, ela pressupõe inércia. Então, o que me parece importante identificar é que situações eu posso atribuir à inércia do interessado a paralisia do processo. E esse é o ponto nodal. Porque é natural que haja uma tentação de enxergar que todo processo parado pode ser levado à prescrição. Aliás,
logo no início, né, da vigência da lei, houve notícias de algumas varas no país, alguns colegas simplesmente pegaram todos os processos que estavam arquivados há mais de 2 anos e simplesmente, eu ia falar uma canetada, mas é com uma digitalizada, né, com um toque no computador, simplesmente aniquilou todos aqueles processos. Né? Isso é possível? Bom, afora a questão de direito intertemporal, que eu vou tratar daqui a pouco, não é possível. Não me parece possível. Porque é preciso identificar exatamente isso. Se eu posso imputar ao trabalhador, ao credor, falei trabalhador aqui, mas é claro que isso vale para outros credores, vamos falar do trabalhador porque é a hipótese mais comum na justiça do trabalho. É preciso identificar se eu posso imputar a ele a culpa exclusiva pela paralisia do processo. Então, nesses casos que eu mencionei agora há pouco, claro que eu não tenho como fazer mais nada. Se ele não traz a carteira de trabalho e só falta isso para o processo acabar, evidentemente que não há como fazer mais nada nesse processo. Aliás, em alguns momentos, eu falei de baixo, mas imaginemos um registro de carteira. Pode ser até uma estratégia do próprio empregado. Vocês sabem que, além do preconceito externo, há o preconceito próprio, há o autopreconceito. Por exemplo, a pessoa trabalhou durante muitos anos em empregos tradicionais, seletistas, e aí, por uma contingência, teve que trabalhar 1 ano e meio numa casa, como doméstico. E aí ele não quer, entre aspas, sujar a carteira com aquela anotação, porque aquilo empobreceria o seu currículo profissional. Puro preconceito. Preconceito do próprio, mas que também ecoa na sociedade. É claro também que não duvido que possa haver empregador que torça o nariz ao perceber aquele hiato, entre aspas, na história profissional, em que ele teve que se sujeitar como se a profissão doméstica não fosse uma profissão. Ainda mais agora, com todo o alargamento de direitos que desde a emenda 72 essa categoria teve. Então, me parece muito importante destacar que a determinação ela deve compreender alguma situação atribuível ao trabalhador. E aqui eu menciono em especial o problema da não localização de bens. Eu posso dizer que a inércia de um trabalhador, porque ele não consegue achar bens, quando o Estado juiz, com todas as suas ferramentas poderosíssimas hoje, não conseguiu? Tentou as instituições bancárias, tentou o banco de dados de automóveis, tentou o banco de dados de imóveis, foi à base da Receita Federal, diligências por oficial de justiça, por mandado, e nada deu certo. Eu posso dizer que esse trabalhador é culpado pela paralisação do processo? Me parece um pouco estranho. E é claro, como eu disse, se a resposta dos senhores for positiva, é claro que amplia-se enormemente aqui o campo para aplicação da prescrição intercorrente. Do mesmo jeito, não me parece que o atendimento da determinação judicial se dê apenas com uma resposta da parte. Essa resposta precisa ser efetiva. Por exemplo, no caso da carteira de trabalho. Olha, eu vou trazer. Ele deu uma resposta, né? Ele peticionou o juiz, ele foi atencioso. Não, eu vou trazer a carteira, mas não traz. Ele atendeu? Claro que não. A determinação ela precisa ser atendida, não é apenas merecer uma resposta por parte do interessado. Nessa questão do teor da determinação, há inclusive uma recomendação recente, que os senhores devem conhecer, que é a recomendação número 3 de 2018, da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, que sinaliza exatamente nessa direção. Não é? Não correrá o prazo da prescrição intercorrente nas hipóteses em que não for localizado o devedor ou encontrados os bens sobre os quais possa recair a penhora. E aí temos uma situação muito curiosa, não é? Vejam que na comparação, a vingar jurisprudencialmente essa leitura restritiva do campo de atuação da prescrição intercorrente, nós temos uma distinção grande entre a prescrição na Lei de Execução Fiscal e no CPC, comparativamente àquilo que a CLT estabelece.
O que não quer dizer que nós não possamos utilizar esses dois dispositivos, o artigo 40 da Lei de Execução Fiscal e o 921 do CPC, que são convergentes, para suspender o processo nessas situações. Não é? O que se coloca em dúvida é se é possível, além de suspender o processo, fazer disso a deflagração de um prazo, mesmo havendo aquela determinação, né, judicial, para a fluência da prescrição intercorrente. Não é o que me parece, e certamente não é o que parece também a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, ainda que muitos possam criticar se não estaria a Corregedoria, nesse caso, invadindo, não é, a liberdade, a independência da magistratura em termos de interpretação e aplicação de dispositivos legais. A ideia talvez seja sinalizar, né, que o que a Corregedoria entende como regular é isso. E ela estabelece mais a resposta dos pragmáticos, que, né, sempre vem esse tipo de ponderação. Ah, mas eu vou deixar esses processos parados indefinidamente, porque esses processos não vão ser resolvidos nunca. Né? O que faz a Corregedoria? Ela vem e sinaliza, olha, mas nesse caso vocês podem fazer o seguinte, mandem para o arquivo provisório, ou então mandem para o definitivo, expedindo uma certidão de crédito trabalhista. Esse processo sai da conta de processo ativo sem a extinção do crédito. Extingue-se o processo sem a extinção do crédito. E amanhã ou depois, surgindo a notícia, né, de um bem em nome do executado, isso pode vir a acontecer. Isso parece cerebrino, mas eu mesmo sou testemunha. Eu quando assumi a vara em que eu sou titular hoje, lá em Brasília, fui fazer uma varredura dos processos antigos, tinha um processo de 30 anos parado. Era uma empresa, uma indústria de divisórias, até hoje no mercado. Não levei 2 meses, a execução foi satisfeita. Quer dizer, o fato do processo ficar parado esse tempo todo não quer dizer que necessariamente não haja a perspectiva ou a possibilidade de satisfação. E aqui, a Corregedoria me parece que procura conciliar as duas coisas, né? De um lado, eu não sacrificar o crédito do reclamante por algo que não lhe pode ser imputado, porque é o que eu falo, né? A ser assim, nós estamos criando uma nova forma de culpa in eligendo. Né? O trabalhador foi displicente, ele devia ter adivinhado que aquela empresa ia quebrar mais adiante, não ia ter bens e ele ia ter um fracasso na execução. Então, ele não devia nem ter aceito o emprego. Né? O que, evidentemente, é um arrematado absurdo. Né? Então, e ao mesmo tempo, se concilia a gestão das unidades judiciárias para não ficarem, né, com um verdadeiro cemitério de processos. Né? Então, esses processos podem ser extintos, expede-se uma certidão de crédito para o trabalhador e amanhã ou depois, se ele vier a ter notícia de alguma possibilidade, seja por via direta, seja por via de desconsideração, pouco importa, né, ele pode, então, postular o recebimento desse crédito. Outro aspecto também que me parece importante de destacar é a questão do prazo. Né? A CLT fala que o prazo da prescrição intercorrente seria bienal. Me parece que esse texto ele tem que ser interpretado de uma forma alinhada, evidentemente, com a Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal tem uma súmula antiga, a súmula 150, que estabelece que a prescrição deve ter o seu prazo, a prescrição intercorrente deve ter o seu prazo equivalente à prescrição para o ajuizamento de ação. Né? Deve haver um paralelismo perfeito. É claro que alguém poderia ponderar. Ah, mas não tem problema, o legislador fixou que era 2 anos, a súmula não pode valer mais que a lei. Para qualquer outra coisa, isso seria válido, menos para crédito trabalhista. Porque no caso do crédito trabalhista, gostem ou não gostem, o prazo prescricional está estabelecido na Constituição Federal. Então, quer me parecer, e muitos autores têm defendido isso também, que se o contrato desse empregado estava em curso quando a ação começou, o prazo a ser observado aqui não pode ser o bienal, há de ser o quinquenal, sob pena de eu estar inobservando um prazo que está estampado na Constituição. Né? Então, esse é um primeiro aspecto. Segundo, cabe a suspensão, é necessária a suspensão prévia, pelo que eu acabei de mostrar aos senhores, o regime de prescrição intercorrente trabalhista é um regime diferente, autônomo.
Então essa suspensão prévia, que é defendida por vários autores, me parece totalmente desnecessária. Ela só é necessária se vocês abraçarem a ideia de que essa prescrição pode envolver a ausência de bens penhoráveis. Que essa situação de ausência de bens seja suficiente para a prescrição intercorrente. Porque, nesse caso, seria estranho que um crédito que prefere a qualquer outro tivesse um sistema de imolação mais abreviado do que o crédito comum, ou o crédito fiscal. Não é? Mas, para mim, que entendo que essa determinação só cabe para situações estritas, em que a culpa pela paralisação da execução só pode ser imputada ao credor, não me parece necessária essa suspensão. Outros também falam do contraditório. Uns chegam a falar do contraditório para início da execução, e também aí me parece um certo exagero. Se o juiz tem que mandar intimar a parte e o advogado para cumprir uma determinação, obviamente que ao receber essa ordem, a parte pode, além de cumprir a determinação, ou ao invés de cumprir a determinação, pode, obviamente, impugnar essa ordem, pode reagir contra ela, pode se insurgir contra ela. Então não me parece necessária haver uma prévia intimação da intenção do juiz de disparar o procedimento conducente ao reconhecimento da prescrição intercorrente. Em contrapartida, ao contrário, para a decretação da prescrição intercorrente, ou seja, depois de queimadas todas as etapas e decorrido o prazo, me parece fundamental que haja a intimação da parte, por uma razão só. Ela pode ter algum tipo de causa, algum tipo de evento, algum tipo de situação em que essa prescrição não possa fluir. Imaginemos uma situação de alguém que ficou inválido. A prescrição não pode correr contra pessoas inválidas, não é verdade? Não é? Mas só para isso. Porque não é uma última chance. Porque se já decorreu o prazo, mesmo que a parte venha com atender intempestivamente, me parece que aqui não há espaço para outra saída senão a decretação da prescrição intercorrente. Mas com a ciência prévia de que isso vai ocorrer. Aliás, isso está dito no próprio CPC, né? Lá no artigo 487, parágrafo único, está dito que para o juiz reconhecer a prescrição, porque lá no cível, mesmo no processo de conhecimento, ela pode ser reconhecida de ofício, né? Ele tem que intimar a parte antes. A parte tem que ser intimada previamente antes. Até porque isso tem a ver com o princípio da vedação da surpresa, né? Que é um princípio estampado lá no artigo 9º da CLT. Um outro aspecto também que me parece interessante observar é a questão da recorribilidade. Caberia recurso dessa decisão em matéria de prescrição? Obviamente que se há o reconhecimento da prescrição, essa decisão é uma decisão que extingue o processo. E obviamente que extinguindo o processo, ela comporta, sim, recurso, obviamente. Resposta mais delicada e mais complicada, talvez, seja para a situação inversa. Quando o juiz indefere ou não indefere a deflagração do procedimento ou nega a declaração da prescrição intercorrente depois de queimadas as etapas. Porque aqui o problema é que, como eu disse logo no início, o artigo 884, parágrafo 1º, sinaliza a necessidade de... a possibilidade de se arguir a prescrição como matéria de embargos. Mas, ao mesmo tempo, considerando os males de uma execução, né, que ela invade patrimônio e tal, em situação que pode se mostrar inadequada pela passagem do tempo, me parece que o fato do 897-A da CLT ser extremamente lacônico quanto às decisões agraváveis, porque se fala em decisão simplesmente, e decisão pode ser sentença, pode ser decisão interlocutória, né? Caberá aqui, na verdade, ao tribunal analisar se há alguma necessidade desse pronunciamento imediato, ou se isso pode ser postergado para o momento próprio, reservado pela lei, que são os embargos à execução na forma do artigo 884, parágrafo 1º. Né? Um outro aspecto também que me parece... porque é isso que eu ia ver ali, acho que comi um pedacinho aqui do final do texto. Um último aspecto que eu queria salientar é a questão do direito intertemporal. Né?
E aqui o TST sinaliza por diversas formas que essa prescrição intercorrente só vale para determinações realizadas a partir do início da vigência da Lei 13.467. Ou seja, até o dia 10 de novembro de 2019, nenhum processo pode ser extinto por prescrição intercorrente. Isso está na recomendação número 3 da Corregedoria, isso está na instrução normativa, artigo 2º da instrução normativa número 41 do TST, e aqui, me permitam dizer, não me parece que haja aqui qualquer tipo de inovação do TST. Porque, primeiro, a própria CLT, no artigo 916, assim sinaliza que todos os prazos novos estabelecidos na CLT só vigorariam a partir da vigência da CLT. O que, paralelamente, significa, então, que se uma lei nova traz uma nova situação, só a partir dali que eu devo considerar. E o CPC faz a mesma coisa. No artigo 1056, estabelece exatamente a mesma coisa. Que os prazos prescricionais só deverão ser considerados a partir da vigência daquele código. Né? Então, não há dúvida alguma, me parece, que esse procedimento só pode ser deflagrado não a partir da paralisação antiga de processos, mas a partir da determinação judicial ocorrente a partir da vigência da reforma trabalhista, a partir da vigência da Lei 13.467. Bom, essa era a primeira parte. Agora vamos para a segunda, que trata da responsabilidade patrimonial de terceiros. E aqui, a análise geral que eu tenho da reforma é uma análise extremamente otimista. Me parece que é um dos pontos em que, de forma linear, a reforma trouxe mais novidades, e novidades no sentido de uma maior efetividade da execução trabalhista. Não sei se a intenção era essa, mas isso pouco importa. O conjunto normativo permite essa visão otimista. Vejamos, então. Primeiro, na questão da sucessão. Na questão da sucessão houve um grande avanço. Porque havia uma dúvida no ar desde sempre. A CLT, talvez tenha sido muito otimista, ela só tratou da responsabilidade do sucessor, na crença de que o sucessor pudesse querer se esquivar das obrigações trabalhistas pretéritas, seja de empregados atuais, seja de empregados já desligados. E aí o artigo 448 dizia e continua dizendo que o sucessor é responsável. Mas havia uma situação não regulada, que é a situação exatamente inversa. Quantas e quantas vezes não nos deparamos com situações em que a transferência de uma empresa, transferência de cotas ou transferência de fundo de comércio, tem como propósito simplesmente livrar os alienantes, cedentes, vendedores, das dívidas, inclusive trabalhistas. Né? Há um episódio famoso lá em Brasília, de um grupo de empresários que tinha uma empresa com um número enorme de ações trabalhistas em curso, que um belo dia convidaram para uma reunião um lavador de carros, que ficava em frente à empresa, lavando os carros que apareciam ali. E ofereceram a ele uma importância em dinheiro, algo em torno aí de 150 ou 200 reais, para ele dar uns autógrafos, assinar uns papéis. E ele se tornou feliz proprietário de uma empresa. Querendo com isso, esses empresários livrar-se daqueles processos. Né? É evidente que, pelo prisma do artigo 9º, seria possível debelar esse tipo de manobra já. Mas não se pode deixar de saudar como positiva a iniciativa do legislador reformista em trazer, de forma explícita, para dentro da CLT, a responsabilização do sucedido em casos de fraude. E uma responsabilização ampla, é solidária, integral. Então, sempre que a transferência, seja transferência de cota, seja transferência de fundo de comércio, seja transferência de empresa, sempre que a sucessão tenha por efeito o esvaziamento patrimonial da nova empresa, ou da composição, ou da empresa na composição societária subsequente, se pode falar, então, em responsabilização do sucedido.
A lei fala em fraude, mas me parece aqui que a palavra fraude deve ser vista na sua ampla dimensão. Fraude no sentido de qualquer manobra que gere o definhamento patrimonial da empresa. Né? Essa, portanto, é uma primeira possibilidade que me parece extremamente interessante. A contrário senso, me parece importante se assinalar também, é claro, que a sucessão regular, sem esse definhamento imediato, não pode ser encarada como passível de atingimento do sucedido. Né? Senão eu geraria um laço eterno dos antigos donos ou da antiga empresa, né, sucedida. O que se quis debelar aqui são as manobras prejudiciais aos credores atuais, pretéritos e futuros. Né? Então, isso não quer dizer então, que todo sucedido seja atingível a qualquer tempo. Mas me parece que a CLT, muito sabiamente, no meu modo de ver, reservou essa hipótese de responsabilização solidária para casos em que se caracterize uma fraude nessa transferência das cotas ou do fundo de comércio da empresa. A outra hipótese também que temos regulada inteiramente dentro da CLT, e que não tínhamos antes, é a responsabilidade do sócio retirante. Outro avanço também interessante. Nós antes resolvíamos essa questão à luz do Código Civil, porque o Código Civil tinha duas regras, aliás, não tem, né? Os artigos 1003, parágrafo único, e 1032, que permitiam, mas davam muitas dúvidas, principalmente em relação ao prazo de 2 anos, como é que eu contava esse prazo? Seria possível uma pessoa, 20 anos depois que o processo começou, ser envolvida? Havia muita dúvida quanto a isso, e me parece que nesse aspecto a reforma também andou muito bem, acrescentando o artigo 10A para cuidar dessa responsabilidade do sócio retirante, ou do ex-sócio. E isso foi feito de que modo? Primeiro, fixou-se um termo inicial de contagem, que é a averbação da alteração societária. E aqui me permitam apenas uma observação. A averbação da alteração societária deve valer para todas as hipóteses, exceto no caso de morte. Me parece natural ponderar isso. Porque no caso de morte, né, a saída de iure do sócio ocorre com esse óbito. E é preciso lembrar que os herdeiros eles só respondem dentro da força de seus quinhões. Eu não posso superar ou prolongar a agonia dessa responsabilidade retrospectiva até que os sócios se reúnam e promovam, com a aquiescência dos herdeiros ou com a participação dos herdeiros, a saída daquela pessoa pela morte. Né? Então, quando se fala aqui em averbação, me parece que estamos falando de atos entre vivos. A transferência de cotas, venda, saída, permuta, doação, o que quer que seja. Se estabeleceu em 2 anos o prazo dessa responsabilidade, como está no Código Civil. O Código Civil também fala em 2 anos. E também, da mesma forma que o Código Civil, se limita à responsabilidade retrospectiva, dizendo que ela só vale em relação às obrigações trabalhistas acumuladas até o momento da averbação da alteração societária. Ou seja, eu posso reclamar depois, mas há um marco temporal, há um limite para essa responsabilidade em termos temporais, que são as obrigações acumuladas até o momento em que essa pessoa esteve na empresa. E lembrando sempre, a averbação, a não ser no caso de morte, é preciso que haja formalização da situação. Né? Contratos de gaveta não valem. A pessoa que deixar essa situação ocorrer está correndo o risco de ficar vulnerável à execução trabalhista. Esse prazo, a lei fala que o trabalhador, para poder atingir o sócio retirante, ele tem 2 anos para ingressar com a ação. E aí pode vir a pergunta, esse prazo seria para o ajuizamento ou para a inclusão? A lei é muito clara, me parece. Ela fala em ajuizamento da ação. E o sócio ou o ex-sócio não são litisconsortes necessários. Não se fala disso também na lei. Então, me parece aqui que o que é importante é que a ação seja ajuizada dentro do biênio seguinte à saída do sócio da empresa, mesmo que a sua inclusão seja posterior. E aí caberá a esse sócio, durante 2 anos, fazer uma vigília, não é, sobre
possível emergência de processos novos que possam amanhã ou depois afetá-lo, até para ele cobrar, não é, dos sócios remanescentes algum tipo de solução. Aliás, se eu sou empresário, estou saindo de uma empresa, hoje eu teria muito cuidado, inclusive, em fixar algumas salvaguardas, cláusulas penais ou coisa parecida para essa situação. Não é? Porque ele continua vulnerável. E a mesma dúvida que se colocou em relação ao prazo bienal na pressão intercorrente pode ser colocada aqui também. Parece razoável cogitar que esse prazo deva ser considerado quinquenal em relação a empregados com contratos em curso. Porque, de novo, eu estarei admitindo um prazo diferente, não é, daquilo que a Constituição estabeleça. Embora alguns poderão ponderar que a situação não é exatamente a mesma. Porque aqui não é um prazo para ajuizar a ação contra a empresa, mas um prazo para resguardar a responsabilidade patrimonial do ex-sócio. É por isso que essa regra ela não tem, me parece, o mesmo ranço mais claro de inconstitucionalidade em relação aos trabalhadores com contratos em atividade, em comparação à norma de prescrição intercorrente. E essa responsabilidade ela pode ser de duas maneiras, segundo a lei. Ela pode ser solidária, do mesmo modo que se estabeleceu no artigo 448-A. Ou seja, se a saída do sócio foi fraudulenta, como nesse caso do lavador de carros, se a saída do sócio for fraudulenta, a responsabilidade dele é solidária e integral. Não tem aquela limitação, é como se ele não tivesse saído da empresa. Aliás, muitas vezes é isso que acontece. Ele sai no papel, mas continua controlando a empresa. Então, se caracterizar a fraude nessa operação de retirada do sócio, a responsabilidade será integral e solidária. Em contrapartida, se a saída for uma saída normal, ordinária, regular, sem fraude, a responsabilidade não só será subsidiária, como a CLT criou uma situação nova que nós não temos no Código Civil. Ele tem um duplo benefício de ordem para poder ser molestado. Primeiro, é preciso tentar, de todos os modos, localizar bens da empresa. Se não conseguir, a desconsideração inicial há de ser feita contra os sócios atuais da empresa. E apenas depois de esgotadas as possibilidades de alcançar esses sócios, é que se poderá cogitar, então, do atingimento do sócio retirante. Um outro aspecto muito importante, e que acho que extrapola, inclusive, para outras situações, inclusive no assunto seguinte, que é o meu assunto final, que é da desconsideração da personalidade jurídica, que é o fato de que esse artigo 10A, acidentalmente ou não, pouco importa, mas ele deixa muito claro que essa responsabilidade patrimonial do sócio retirante é objetiva. Ou seja, não importa se ele teve ou não teve culpa em relação à geração daqueles débitos trabalhistas. Mas ele será convocável simplesmente pela condição de ex-sócio. Ou seja, a CLT agora tem regra expressa esclarecendo que essa responsabilidade, então, independe de ter havido abuso, de ter havido má gestão ou coisa que o valha. Importa simplesmente que ele tenha figurado no estatuto ou no contrato social da empresa. Antecipando liminarmente, como eu vou falar daqui a pouco, importa dizer que aplica-se aqui com toda tranquilidade a chamada teoria menor, para desconsideração. Voltarei a esse tema mais tarde. Me parece que, como ele tem esse duplo benefício de ordem, eu não posso fazer uma desconsideração única. Porque a desconsideração em si já é uma violência contra a pessoa. Eu já o estou incluindo no processo. Então, me parece que essa inclusão não pode ser feita imediatamente, sem aguardar o esgotamento das possibilidades contra os sócios atuais. Até porque não há nenhum problema, porque, como eu disse, o prazo bienal está resguardado, porque ele terá ingressado com a ação a tempo, né? E se a desconsideração for vitoriosa,
ela tem efeitos retroativos, como veremos mais adiante. Não é? Então, me parece que ela deve ser feita de forma sucessiva e não de forma unitária. Uma discussão apenas que se tem, e me parece muito razoável essa discussão, é se sócios minoritários devem ser alcançados por esse tipo de medida. Se esse sócio minoritário é realmente minoritário, ou seja, se a realidade estampada na composição societária se reflete na realidade, eu digo isso porque muitas vezes ocorre o contrário. Eu tenho um sócio minoritário com procuração pública dos demais sócios, com poderes para vender tudo, para gerir, para movimentar bancos, contrair empréstimos, enfim. Mas em se tratando de sócio minoritário, realmente minoritário, sem qualquer poder de interferência e com capitais mínimos, como é muito comum, capital de 1%, me parece muito razoável que essas pessoas sejam poupadas. Ao contrário dos sócios que a doutrina chama, eu achei muito interessante essa nomenclatura que alguns autores chamam de sócios tiranos, que são esses sócios que detêm mais de 50%, muitas vezes 99%, 90%, é muito comum isso, né? Dessas empresas. Então, essas são as novidades em relação à prescrição, à responsabilidade do sócio retirante. Além disso, temos também o tratamento de algumas formas de responsabilidade em matéria de terceirização de serviço, trazidos pela reforma. Eu gostaria só de lembrar, aqui é só um feedback, né? Uma retrospectiva, uma lembrança de duas situações que nós já tínhamos, que são as situações lá do artigo 455 da CLT. Não é? O empreiteiro principal é responsável pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pelo subempreiteiro. Curiosamente, embora o Tribunal Superior do Trabalho tenha se inspirado nesse artigo na estipulação da responsabilidade do tomador na terceirização, em geral, na súmula 331, na súmula 331 se estabelece que essa responsabilidade é subsidiária, mas na jurisprudência do TST se entende, me parece que corretamente, que a responsabilidade do empreiteiro principal é solidária. E eu digo corretamente porque o artigo 455 não estabelece de que tipo é essa responsabilidade. E não estabelecendo, a norma é ambígua e na ambiguidade, como acontece em qualquer norma trabalhista, eu devo procurar o alcance que seja mais favorável aos trabalhadores em geral. Não é? Então a responsabilidade é solidária. Como também é solidária no caso do dono da obra, que seja consultor incorporador. Vejo que a OJ 191, ela fala responsabilidade solidária ou subsidiária. Por que ela fala solidária ou subsidiária? Porque, curiosamente, eu não sei aqui na Paraíba como é que isso ocorre. Mas, na maioria dos casos, os reclamantes pedem, penso eu, por pura ignorância, responsabilidade subsidiária. E, é claro, o juiz não pode deferir a solidária porque ela é mais ampla, ela é mais grave do que a subsidiária. Porque a subsidiária permite ao condenado aguardar e até tentar contribuir para que o processo não chegue a ele. Não é? Por isso o TST, então, me parece que sabiamente colocou lá, olha, solidária ou subsidiária. Mas não é que em um caso ou outro pode ser uma ou outra. Não, é sempre solidária. Não é? É que se a parte pede subsidiária, não se pode condenar a mais que isso. E, além disso, é preciso lembrar que a Lei 13.467, além de ter alterado muitos artigos da CLT, ela também alterou, aliás, alterar é até aprofundou as mudanças na Lei Geral de Terceirização. A Lei 13.429, que tinha sido editado meses antes da reforma, havia transformado a Lei 6.019, que era uma lei de trabalho temporário, para uma Lei Geral de Terceirização. E a reforma trouxe algumas novidades, principalmente, entre outras coisas, nessa questão da responsabilidade patrimonial do tomador. E aqui temos, então, algumas situações colocadas. Mantendo, inclusive, ou consolidando aquilo que a jurisprudência do TST vinha indicando. Sendo assim, no caso da responsabilidade na terceirização, dentro do setor privado, continua valendo a ideia de responsabilidade objetiva, isso apenas hoje se transformou em norma legal, aquilo que já estava previsto antes. No caso do setor público, como sabemos, existe uma jurisprudência do Supremo firme, dizendo que essa responsabilidade é subjetiva, é preciso ser demonstrada a culpa da administração para que ela seja condenada, e também nos contratos de mão de obra temporária, a responsabilidade também será objetiva. Aliás, aqui um pequeno parêntese, é muito curioso como essa lei foi mal feita, né? Essa reformulação da Lei 6.019.
Eu confesso que, para conseguir entendê-la, eu acabei fazendo um quadro comparativo. Depois posso até passar, se quiserem. Porque os dispositivos ficaram soltos. A lei vai falando de terceirização e de locação de mão de obra temporária a todo momento, sem haver uma sistematização. Ao invés de tratar disposições comuns, disposições da terceirização e disposições da mão de obra temporária, os dispositivos ficam, né, mesclados, tornando mais difícil a tarefa do intérprete. Mas o certo é que, para um ou para outro, a responsabilidade subsidiária foi assegurada. E ela será ainda solidária em duas hipóteses. Primeiro, no caso de empresa de trabalho temporário falida. Essa disposição é lá de 1974, não tem nada de novidade aqui. Eu apenas procurei fazer uma sistematização geral de todas as situações de responsabilização na terceirização. E também incorporando uma jurisprudência sólida e muito razoável do Tribunal Superior do Trabalho, a Lei 6.019 hoje assegura também a responsabilidade direta, solidária, dos tomadores no caso de terceirização interna. Ou seja, no caso de alocação de trabalhadores terceirizados nas suas próprias dependências ou no lugar que ela define. E aqui a razão me parece muito óbvia. Se o trabalhador é deslocado, terceirizado, para trabalhar dentro da empresa cliente, essa empresa cliente é corresponsável pelo bom ambiente de trabalho. Essa era já a jurisprudência do TST. O TST já vinha afirmando de forma bem firme, de forma bem consolidada, essa solidariedade. E agora ela é disposição legal tanto na mão de obra temporária quanto também na chamada terceirização de serviços. E aqui pode vir a pergunta, encerrando esse segundo bloco. Essas regras novas da CLT valem para qualquer processo? E aqui me parece que se aplica com toda força o artigo 14 do CPC. Essas normas são normas, eu diria, de caráter bifronte. Elas são normas de caráter de direito material, porque fixam a responsabilidade, mas que têm repercussão também no campo processual. Então, me parece que não há nenhum problema em que processos antigos, que já estavam em andamento no momento em que a lei entrou em vigor, que essas pessoas possam ser envolvidas dentro dos limites que a própria lei estabeleça. Então, por exemplo, no caso da responsabilização, a lei não trata do tema, do momento da integração dessas pessoas. E aqui é preciso observar que existe uma jurisprudência consolidada no TST, né? Eu confesso que não entendo muito o porquê dela, porque se a responsabilidade decorre de lei, não seria necessário isso, mas o certo é que o TST entende que para a responsabilização subsidiária de tomadores de serviço, é imprescindível que essas pessoas tenham participado do processo na fase de conhecimento e assim figurem no título executivo judicial. Consequentemente, essas novas regras só vão valer, né, dentro dessa perspectiva, de que ainda seja tempo de inclusão ou que elas já tenham sido incluídas. Não é? Portanto, essas são, em linhas gerais, as regras novas que a CLT trouxe em matéria de responsabilidade patrimonial de terceiros. E aí termino para falar sobre a responsabilidade de terceiros, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica do empregador. E aqui é preciso assinalar que esse tema é um tema extremamente importante. Ele nasce no final do século XIX, se menciona uma primeira decisão do juiz Marshall sobre essa matéria lá nos Estados Unidos. Depois, na Europa, algumas decisões começaram a ser tomadas e o Instituto foi ganhando forma e corpo, dentro da ideia de que a distinção patrimonial entre pessoa dos sócios e a sociedade não pode servir como pretexto de prejuízo para terceiros. Essa é basicamente a ideia que permeia o Instituto da desconsideração da personalidade jurídica. Então, sempre que isso ocorrer, é possível, então, afastar-se, para o caso concreto, pontualmente, a existência daquela pessoa jurídica, não é? E enveredar por um ataque direto ao patrimônio das pessoas que compõem aquela sociedade ou de outras pessoas, como poderemos ver. Não é? Então, basicamente, a ideia é essa. Né? Se, de um lado, eu tenho a pessoa jurídica como uma virtude necessária para o incremento dos negócios, por outro, ela pode ser um risco, não é? Para os credores, a partir do momento que ela sirva como escudo de proteção indevida contra
mal feitos por parte desses mesmos sócios. Também me parece importante, a doutrina tem pontuado isso, separar o que é desconsideração daquilo que é despersonalização. É muito comum a gente ler em alguns lugares que a CLT já trazia situações de desconsideração desde o seu nascedouro. E aí menciona-se como exemplo clássico, para ficar num só, o grupo econômico. E aqui é preciso dizer que o grupo econômico não lida com a ideia de desconsideração, lida com a ideia de despersonalização. Porque o que é a ideia de grupo econômico? A ideia de eu desprezar que o vínculo que o empregado tem seja apenas com uma empresa determinada quando ela integra um grupo todo. E essa responsabilidade solidária, ela é permanente e incondicionada. Por isso a ideia construída na doutrina, né, da ideia de que o grupo econômico é considerado um empregador único. E aqui, percebam, não há necessidade de se alegar nada, a não ser a existência do grupo econômico. Então, esse caso não seria propriamente de desconsideração, porque a empresa não deixa de ser empresa. Eu não vou desconsiderar que aquela empresa é a empregadora. Eu vou apenas dizer que eu posso aglutinar no polo passivo, seja na fase de conhecimento, seja na fase de execução, outras pessoas além da pessoa do empregador. A desconsideração, portanto, envolve essa ideia de afastamento, de desprezo de uma sociedade para que eu possa atingir outros, e esses outros sejam responsabilizados no processo, no caso concreto, para que aquele crédito não seja frustrado. Outra distinção também importante, que antes era doutrinária e agora, felizmente, o CPC passou a incorporar no seu texto legal, é a ideia de desconsideração clássica e desconsideração inversa. Na desconsideração clássica, afasta-se a sociedade e atingem-se os seus sócios. Na desconsideração inversa, como já sugere o nome, eu faço a operação invertida. Eu saio da pessoa natural e atinjo a sociedade. É que muitas vezes a blindagem patrimonial é feita dessa forma. Hoje em dia fala-se muito em planejamento tributário, planejamento sucessório, essas expressões eufemísticas, que na verdade são mecanismos para blindagem patrimonial. E aí o que fazem pessoas com patrimônio, um patrimônio significativo? Elas simplesmente incorporam a um capital social de uma empresa todo o seu acervo, inclusive casas residenciais e tudo mais, e são pessoas, então, que perante a Receita Federal são pessoas pobres. São pessoas sem nenhum patrimônio. Então a desconsideração inversa vem para procurar acudir o credor nessas situações, em que a blindagem não é feita a partir da sociedade, mas a partir da pessoa natural. É a pessoa natural que está sendo blindada, e não a sociedade. Não é por isso, então, a possibilidade que hoje está aberta expressamente nas regras novas do CPC. É preciso dizer também que o CPC não tratou de desconsideração. O CPC tratou do incidente de desconsideração. Ou seja, o CPC se preocupou em tratar da questão procedimental. Da mesma forma que a única regra da CLT que trata do tema agora na reforma, que é o artigo 855-A, né, também só trata da questão procedimental. Então, continuamos com a necessidade de recorrer àquela indagação básica. Quando é que eu posso desconsiderar uma personalidade jurídica? E, para isso, há duas teorias, né? São as chamadas teoria menor, por alguns preferencialmente chamada de objetiva, e a teoria maior, também conhecida como, aliás, ali até um erro material meu, ou subjetiva. Na teoria menor, o envolvimento do terceiro na desconsideração independe de qualquer conduta sua. Eu não preciso acusá-lo de nada, não é preciso que haja qualquer tipo de situação irregular a ser apontada. Simplesmente eu tenho uma situação objetiva fixada na lei.
A mais importante delas, simplesmente, a percepção de que a pessoa jurídica serve como obstáculo para a consecução da satisfação da execução. É a hipótese clássica do artigo 28, parágrafo 5º do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 28 trata de diversas hipóteses de desconsideração e, depois de tratar de diversas, abre essa regra geral, que é de extremo alcance. Em qualquer situação em que a pessoa jurídica se mostrar um impedimento, um motivo de impedimento para se alcançar o sucesso da execução, se pode fazer a desconsideração. Já na teoria subjetiva acontece exatamente o contrário, ou maior. É preciso identificar algum tipo de atuação, de intervenção da pessoa a ser desconsiderada para que ela seja atingida. Notem, então, que há aqui uma diferença enorme quanto ao grau de facilidade para a desconsideração. É óbvio que na teoria menor, a desconsideração ela é muito simples de ser alcançada. E é por isso que nós, juízes do trabalho, eu diria pelo menos em grande maioria, nunca cogitamos de outra hipótese. Geralmente, simplesmente se constatava o exaurimento das tentativas de localização de bens da sociedade, e uma vez constatado isso, se partia para a desconsideração. Há algo de errado nisso? Não. Isso significa a adoção da teoria menor. E, insisto, a reforma trabalhista não lidou com esse tema. Não lidou com esse tema. Por isso que me pareceu importante tratar um pouco disso. E quais são essas hipóteses? Indigência patrimonial da pessoa jurídica, infração da lei, e aqui eu posso ter uma leitura aberta dessa infração da lei, se ele é condenado pela Justiça do Trabalho porque descumpriu as obrigações trabalhistas, houve infração à lei. Simples assim, não é? O estado de insolvência, que é um estado ligado a devedores não mercantis, né? E o consórcio de empresas, porque, nesse caso, a própria lei, o próprio Código de Defesa do Consumidor, lá no parágrafo 3º do artigo 28, estabelece de forma expressa, embora ela fale em responsabilidade subsidiária. Eu tenho para mim que essa responsabilidade, na verdade, ela deve ser considerada como de solidária por força das novas regras sobre o grupo econômico. Como a CLT explicitamente admite hoje o grupo econômico por coordenação, o que eu tenho no consórcio de empresas é exatamente isso. Empresas autônomas sem nenhuma vinculação que se juntam para um empreendimento. Isso é muito comum na área de construção civil. Dois gigantes da construção civil se juntam para uma grande obra que sozinhos talvez não tivessem a capacidade de tocar e formam um consórcio. Isso é muito comum. No nosso caso, portanto, não vamos aplicar o CDC, porque temos regra própria, artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, que hoje trata do grupo econômico por coordenação. Já na teoria maior, eu tenho as hipóteses de abuso de direito, excesso de poder, violação dos estatutos ou do contrato social, encerramento ou inatividade por má gestão, dissídio de finalidade do uso da pessoa jurídica, confusão patrimonial, que é quando você... A empresa paga despesas pessoais do sócio, o sócio paga aluguel da empresa, quer dizer, há uma promiscuidade nas finanças pessoais e nas finanças da sociedade. E também a interposição de sócios aparentes, né, os famosos laranjas. No Brasil, eu sempre costumo brincar, né, que é um país essencialmente cítrico, né? Essencialmente cítrico. Nunca vi... Agora, até na área eleitoral, agora, né, já inventaram o tal do laranja, né? Que vira até ministro. Então, essas são as hipóteses, né? Basicamente, o que nós temos em termos normativos é uma disposição muito aberta do artigo 28, parágrafo 5º, que é reproduzida na Lei de Defesa Ambiental, na Lei de Defesa de Proteção do Meio Ambiente, que é uma cópia, uma clonagem dessa regra. Ou seja, lá também há essa ideia de uma desconsideração pela teoria menor. E também na Lei de Defesa da Concorrência. E temos a teoria maior dentro do caput do artigo 28, do CDC, e, sobretudo, no Código Civil.
E isso nos desafia a uma pergunta fundamental, que é saber qual teoria aplicar à justiça do trabalho. Intuitivamente, os senhores, talvez em maioria, respondam, teoria menor. Sim, mas vamos entender por quê. Por que pode ser a menor? Ou por que deve ser a teoria menor? Não é? Aqui me parece que a primeira coisa a se dizer é que, de novo, é a terceira vez nessas 2 horas que eu vou mencionar, é preciso lembrar do artigo 9º de novo. Nós temos uma regra de ouro na CLT, que é uma vacina antifraude. De forma ampla, o artigo 9º estabelece que podem ser consideradas nulas todas as atitudes, iniciativas, manobras que visem o desvirtuamento da aplicação da legislação trabalhista. Então, eu já teria aqui um campo aberto, mas um campo um tanto quanto indefinido. O que seria isso, o desvirtuamento? E aí surge, naturalmente, o confronto entre CDC e Código Civil. O que aplicar? Alguém pode apressadamente dizer, claro que é o Código Civil, artigo 8º, mas atenção, o artigo 8º não diz, em nenhum momento, mesmo na reforma, que o direito civil seja aplicável, ou que apenas o direito civil seja aplicável subsidiariamente. O artigo 8º diz direito comum, direito que não é o trabalhista. Nós aplicamos, por exemplo, direito penal em matéria de justa causa, ou alguém tem dúvida quanto a isso? As ideias de non bis in idem, de proporcionalidade, tipicidade, tudo isso vem do direito penal. Inexigibilidade de conduta diversa, uma série de conceitos que são do direito penal que nós aplicamos ao direito do trabalho. E aqui é preciso convir que, embora em vetores invertidos, porque no direito do trabalho o protegido é o prestador de serviços e no direito do consumidor o protegido é o tomador de serviço ou comprador de produto, esses dois conjuntos normativos, esses dois sistemas normativos, partem de uma mesma ideia. Qual é a ideia? A ideia de vulnerabilidade de uma das partes do negócio jurídico. Não é isso? A ideia de que essa relação é uma relação assimétrica. E aí vem a pergunta que não quer calar. Se o artigo 50 do Código Civil traduz uma solução mais restritiva para a desconsideração, porque esse artigo seguia pela teoria maior, como é que eu posso aplicá-lo em detrimento da disposição do parágrafo 5º do artigo 28, que é voltado exatamente para proteção de relações assimétricas, como são as relações de emprego. E é por isso, então, que me parece muito clara a opção a ser feita aqui, em termos de integração de lacuna, pelo artigo 28. Exatamente por aquilo que eu poderia dizer, pelas afinidades principiológicas entre CDC e CLT. Aliás, muita gente já vinha aplicando, né, a ideia de inversão do ônus da prova, antes das alterações do CPC e da CLT, com base no artigo 6º do CDC, que trata exatamente disso, dentro da mesma perspectiva de vulnerabilidade de uma das partes, de dificuldade maior para a produção da prova. Não é? Então, me parece que essa questão, essa comparação, anima-me a dizer que deve ser dada preferência à integração junto ao âmbito do CDC, em especial do artigo 28, parágrafo 5º. E é preciso relembrar a relevância acidental do artigo 10A nessa questão. Porque, ao tratar da responsabilidade do ex-sócio, a CLT deixou claro que o único elemento a ser observado aqui é a necessidade de envolvimento desse terceiro, porque a sociedade e os sócios atuais não deram conta. Não se estipula nada. E vejam que, além da própria regra, que trata da responsabilidade subsidiária do sócio retirante, nada a dizer, eu tenho no mesmo texto legal a indicação de que, se ele praticar fraude, a responsabilidade já não será subsidiária, será solidária. Então, claramente, além de eu poder integrar para fora da CLT
o artigo 28, parágrafo 5º, e responder que a teoria a ser aplicada é a menor, numa analogia interna, eu posso interpretar que aquilo que está no artigo 10A sinaliza que a desconsideração no direito do trabalho há de ser vista pela perspectiva da teoria menor e não da teoria maior. E isso leva a uma consequência importante, que é o questionamento da necessidade do IDPJ. Porque, sendo o caso de teoria menor, por que eu preciso estabelecer um contraditório? Se o único fundamento da desconsideração é o esvaziamento patrimonial. E se o próprio CPC estabelece o benefício de ordem, reforçado. Porque não é só o benefício em termos de eu ter que primeiro exaurir as tentativas contra a sociedade para depois atingir o sócio. Mesmo depois de exauridas, o sócio, quando citado, tem o direito de denunciar, de delatar, fazer a colaboração premiada. Fala, olha, não venham contra mim não, porque eu sei que essa empresa tem bens que vocês não acharam. Está aqui, ó. Eles têm esse imóvel que está escriturado há 10 anos e que nunca foi transferido. E nunca foi transferido porque eles querem escapar da penhora. Penhora esse bem ao invés do meu. O problema é claro, agora. Isso é que justificava a postura, eu acho, da Justiça do Trabalho em não estabelecer contraditório prévio. Porque era um contraditório meramente teatral ou retórico. Nessas situações de teoria menor, bem entendido. Não é? Claro que com a introdução da norma não há como ignorar e vamos ter que fazer esse teatro. Um teatro em que a pessoa já chega sabendo que vai ser condenada. E invariavelmente vai ser condenada se a situação for vista apenas pelo prisma da teoria menor. Alguns autores chegam, inclusive, a fazer essa distinção que me pareceu muito interessante, de que as relações trabalhistas e consumeristas têm um outro ponto convergente. São relações não negociais. Como assim não negociais? São negócios jurídicos, claro que são, mas não negociais no sentido de que as condições da contratação não são objeto, via de regra, de livre negociação. Via de regra, a relação de consumo e a relação de trabalho são verdadeiros contratos de adesão. A CLT não diz isso de forma expressa, o CDC diz, artigo 4º. São contratos de adesão. Ou seja, nos negócios comuns, um negócio de compra e venda, um financiamento que um banco vai fazer, as partes têm a possibilidade de procurar cercar-se de garantias que possam resvalar numa maior chance de solvabilidade das obrigações contraídas naquele negócio jurídico. Isso não acontece nos contratos de consumo e nos contratos de trabalho. Então, essa seria mais uma razão para se estabelecer a prevalência da teoria menor sobre a teoria maior em relação ao direito do trabalho. E aqui, rapidamente, para não estourar o meu tempo, vamos tratar de alguns aspectos alusivos ao procedimento. Né? Como eu disse, essa matéria de desconsideração, do ponto de vista procedimental, não era regulada em lugar algum, até que veio o CPC inaugurou, classificando esse mecanismo como uma intervenção de terceiros, lá nos artigos 133 a 137. O Tribunal Superior do Trabalho, na sua instrução normativa 39, que foi aquela instrução que procurou sinalizar a posição da Corte em relação à aplicabilidade e inaplicabilidade de disposições do novo CPC para o processo do trabalho, adotou a tese de aderência a essa inovação. O TST disse claramente que seria possível. Ele estabeleceu apenas 3 diferenciadores. Né? Primeiro, que a nossa instauração seria de ofício. Não precisaria de provocação da parte, na perspectiva da redação primitiva do artigo 878, que conferia poder de iniciativa, inclusive para a instauração do processo de execução. Segundo, que caberia da decisão agravo de petição sem garantia do juízo. Terceiro, que a instauração poderia ser feita com a antecedente ou concomitante concessão de tutela provisória, em especial medida cautelar, né, para arresto de bens, para garantir o êxito da desconsideração. E, finalmente, veio a Lei 13.467, que, curiosamente, embora em muitos momentos a reforma trabalhista seja um acerto de contas do legislador com
legislador, estou sendo talvez eufemístico, na verdade o acerto é com outras pessoas, mas do legislador com a jurisprudência do TST, nesse caso, curiosamente, o legislador incorporou tudo aquilo que o TST indicou na emenda 39, menos a iniciativa de ofício, porque o 8554A não trata desse tema, mas manda aplicar o artigo 133. Né? Então, se estabeleceu lá a questão da recorribilidade da decisão sem garantia do juízo, se estabeleceu também a possibilidade de concessão de tutela de urgência. E a técnica utilizada, então, foi a chamada regulação remissiva. Vejam que no texto da reforma, o legislador oscilou nos momentos em que ele aproveitou normas do CPC. Em alguns momentos, praticamente, ele trouxe para dentro do corpo da CLT todo o regramento que estava dentro da CLT. Exemplo, artigo 818, que é uma réplica, praticamente, do artigo 373 do CPC. Em outros momentos, ele aproveitou apenas parcialmente dessas regras. Exemplo, artigo 791A. É por isso que muita gente tem defendido, por exemplo, que não cabem honorários de sucumbência em sentenças terminativas, porque o CPC expressamente prevê e os parágrafos copiados do CPC não tratam desse tema. Né? E aqui a opção foi a mesma que a CLT já vinha adotada em outros momentos, por exemplo, na ação rescisória, que mandou-se aplicar o capítulo todo lá do CPC sobre ação rescisória. Ou na indicação dos bens, quais são os bens preferencialmente penhoráveis. Né? Aqui, a estratégia foi exatamente a mesma, uma regulação remissiva. Ao invés de reproduzir total ou parcialmente os dispositivos, o legislador simplesmente mandou aplicar os artigos 133 a 137 e acrescentou duas regras diferentes, que são as regras que repetem o que já estava na Instrução Normativa 39. A recorribilidade sem garantia do juízo, da decisão que aprecia o incidente de desconsideração, e a possibilidade de concessão de tutela de urgência, logo no início, ou mesmo antes da instauração do incidente de desconsideração. E aí vem uma pergunta natural. Esse caso é de aplicação direta ou aplicação filtrada? O que eu estou chamando de aplicação filtrada? A aplicação filtrada seria a aplicação com a conjugação das regras e princípios do processo do trabalho. Não é? Como eu disse logo no início da nossa conversa, me parece difícil escapar de uma aplicação direta aqui. Porque o texto é expresso. Ele não fala simplesmente genericamente do incidente. Ele manda aplicar aqueles dispositivos. Talvez alguém pudesse ponderar, e me parece muito razoável, que pelo menos naqueles casos em que não haja necessidade de provocação da parte para início da execução, que seria nas execuções que corram sem advogado, que seria possível a instauração de ofício, mas seria o máximo a que poderíamos chegar, para compatibilizar o sistema. Mas se o próprio sistema processual, hoje, trabalha com a ideia de necessidade de iniciativa da parte para a execução começar, não parece razoável, embora não falte quem sustente o contrário, mas não parece razoável sustentar que a aplicação aqui possa ser feita de ofício. Me parece que é necessária a intervenção da parte. Claro que o juiz pode até dar a cola, né? Nada impede. Olha, eu estou sabendo que essa empresa é uma sociedade por conta de responsabilidade limitada. Quando fizemos o Infojude, levantamos, inclusive, quem são os sócios dela, ou uma consulta junto à junta comercial. E aí, você não quer fazer nada em relação a isso, né? Então, nada impede que a pessoa possa ser até eventualmente induzida, mas me parece que não se prescinde aqui da iniciativa da parte. Né? E aqui falemos, então, rapidamente. Então, como eu disse no início, é possível a desconsideração inversa. A jurisprudência já vinha admitindo, mas agora isso é explícito. A anotação do incidente no distribuidor, houve até um provimento recente, todos devem ter ciência deles, o provimento número 1, da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, porque muitos de nós, eu me incluo nesses, vinham incluindo o IDPJ como um incidente autônomo. Isso, inclusive, tem reflexos, uma série de coisas, gratificação, número de processos da unidade e tudo mais. Não é? A recomendação é de que isso tramite apenas como incidente, não é? E que o e-gestão vai ter que ser adaptado, parece que não foi, até onde eu sei, para captar a existência desses incidentes, para de alguma forma demonstrar
esse trabalho adicional que o juiz vai ter. E também há uma desconsideração da desconsideração, né? Eu não vou realizar o incidente, eu não vou fazer tramitar o incidente quando se tratar de inclusão de pessoas no processo de conhecimento. Porque, nesse caso, eles entram como litisconsortes, se defenderão e a sentença que julgará a demanda julgará também a possibilidade ou não da desconsideração ventilada. A parte, então, deve fazer um requerimento. Diz o CPC que terá que haver suspensão do processo. Eu acho que essa suspensão é um pouco temerária. Primeiro, que é engraçado, porque se ele é um incidente dentro do processo, o processo não pode ficar suspenso. Porque se ficar suspenso, eu simplesmente recebo o pedido e não faço mais nada. Há um primeiro problema aí. Segundo, que a desconsideração pode ser feita apenas como reforço para a execução. Pode ser que eu já tenha a execução parcialmente garantida, já com cálculo definido, e possa haver a possibilidade de, em relação àquele patrimônio que não tem nada a ver com a desconsideração, ser objeto de atos, por exemplo, de expropriação. Então, me parece que essa suspensão ela deve ser dosada com a situação de cada processo. Se, de fato, todas as fichas do processo estão sendo apostadas na desconsideração, aí não há o que fazer. O processo de execução em si terá de ficar suspenso enquanto tramita o incidente. Vejo que, se eu falo em possibilidade de concessão de tutela, olha a contradição. A tutela ela vai ser concedida no IDPJ ou na execução? É na execução. Eu vou ter que fazer bloqueio de Bacen-Jude, ou Renajude, ou oficial de justiça que vai... Né? Ou seja, o processo não tem como ficar suspenso. A execução ela vai ter que tramitar, pelo menos no interesse do próprio IDPJ ou naqueles aspectos autônomos, que nada tem a ver com o IDPJ. O sócio ou pessoa jurídica, quando a lei fala sócio pessoa jurídica, está pensando na desconsideração inversa, obviamente. Vai ser citado, não é mais intimação, como nós fazíamos antes, não é? Vai ser citado, e ele tem 15 dias para a resposta. A lei não chega a falar em contestação, mas ele tem que dar uma resposta. E a doutrina, de forma convergente, tem dito que essa matéria é passível de revelia, porque nós estamos falando aqui da possibilidade ou não de um terceiro participar da relação processual na fase executiva. Se nada disser, então, pode ser considerado revel e tudo aquilo que for dito, se não houver prova em contrário no processo, vai ser considerado válido. Haverá instrução desse incidente, é claro, podendo haver, inclusive, eventual inversão do ônus da prova, porque pode ser que as provas a serem feitas dependam muito mais do réu do que do autor. O autor, muitas vezes, não vai ter como chegar a essas provas, então o juiz pode, em cada caso concreto, verificar se não é a situação para fazer a inversão, não é? E, deferindo o incidente, o patrimônio desse requerido ficará, então, vulnerável à penhora, não é? E mais que isso, aqui eu já falei, né, sobre a tutela de urgência e a recorribilidade, mas o que me parece mais importante destacar aqui é a questão do termo inicial de suspeição dos negócios do réu. Né? Claro que, em relação a embargos de execução e embargos de terceiro, minha gente, uma vez deferida a desconsideração ou indeferida, o resultado já está previamente conhecido. Se houve a instauração do IDPJ e aquela pessoa que era um terceiro no processo foi incluído e a decisão transitou em julgado, obviamente que ele não pode vir com embargo de terceiro ou embargo de execução com a tese de ilegitimidade passiva. Porque o incidente chega exatamente para discutir exatamente essa matéria. Então, terá havido preclusão, a preclusão máxima, coisa julgada. Essa matéria não é mais aberta. Mas o que gostaria de pontuar como situação mais importante é o termo inicial de suspeição dos negócios do réu. Ou seja, pode ser decretada fraude à execução em relação a negócios realizados pelo terceiro, por esse requerido. E aqui é engraçado, a doutrina se divide de forma bem ampla nessa matéria. Uns entendem que a data da citação no incidente é que define a fraude, fazendo um paralelo com o que o artigo 792 estabelece. Né? Quando a pessoa toma conhecimento da ação, é que eu posso falar em fraude. Outros falam que não, que é da data do requerimento da desconsideração. Outros ainda, da data da instauração do incidente. E a linha mais radical diz que é da data da citação do reclamado na ação original. E qual é a posição que deve prevalecer? Com toda franqueza, com o que nós temos hoje na legislação vigente, a linha radical é que deve ser adotada. E aqui é engraçado como a doutrina lê mal.
Porque são poucos os doutrinadores no processo civil, porque aqui a leitura do processo civil é muito útil, porque lá tem muito mais gente estudando isso do que conosco, né? Eles enxergam que seria a citação do incidente. Mas olhem o texto legal, o tanto que ele é claro. Parágrafo 3º. Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se. E aí eu destaquei mais ainda. A partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. Qual que é a parte cuja personalidade se pretende desconsiderar? É o reclamado original. É engraçado que alguns processualistas eméritos leem esse texto como sendo a pessoa atingida pela desconsideração, mas não é. Olha o texto, é muito claro. Parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. Ou seja, é o réu original. Dentro da perspectiva que esses terceiros que podem ser atingidos são potenciais responsáveis pelas dívidas das sociedades de que participaram ou sobre as quais tem alguma influência, não é? Bom, já me encaminhando para o final, então, resumindo, eu diria, as situações em que me parece pacífica a necessidade do IDPJ, sócios e ex-sócios não chamados na fase de conhecimento, porque aqui é literal na lei, embora a teoria menor nos dê a tentação de fugirmos da instauração, porque se adotamos a teoria menor, o espaço de contraditório aqui é mínimo, mas o certo é que a CLT diz que agora tem que ter o IDPJ, e o dispositivo que trata da fraude de execução fala que tem que haver o IDPJ também. Então é muito difícil escapar dessa realidade. Associações e fundações em relação aos seus administradores, sócios ocultos, porque aqui é claro, eu não tenho uma realidade clara, eu vou ter que provar essa situação de ocultação da presença do sócio real. A mesma coisa os sócios que formalmente aparecem como meros investidores, mas que sejam acusados de estarem por trás da empresa, que são, na verdade, os que dominam. A desconsideração inversa, o sucedido em sucessão fraudulenta, a fraude na retirada do sócio e o consórcio de empresas. Nesses casos, tem se entendido, então, pela necessidade do IDPJ. E não haveria necessidade, claro, nas pessoas já incluídas na fase de conhecimento, porque nesse caso a desconsideração foi prévia, foi no processo de conhecimento. A responsabilidade do tomador figurante do título executivo, também é óbvio isso. A empresa integrante do grupo econômico, isso é muito importante, porque, insisto, não está havendo aqui desconsideração, mas simplesmente o envolvimento de integrantes daquele chamado empregador único, então não há necessidade. Tem também o consórcio de empregadores rurais, porque aqui eles se unem, não é? Mas são considerados uma pessoa única, consórcio de empregadores rurais, o sucessor, as empresas resultantes ou remanescentes de alteração estrutural, porque no final são consideradas a mesma empresa, para efeitos do artigo 10 e do artigo 448, e também, obviamente, as sociedades irregulares de fato, porque na sociedade irregular de fato eu não tenho uma pessoa jurídica. Se eu não tenho uma pessoa jurídica, obviamente que eu não preciso promover uma desconsideração da personalidade jurídica, né? Por fim, em relação ao direito intertemporal, em sendo norma procedimental, todos os procedimentos de desconsideração à moda da Justiça do Trabalho, instaurados antes da reforma entrar em vigor, claro que continuaram valendo. Apenas as instaurações de DPJ a partir da vigência da lei é que devem observar essa nova norma, né? Então era isso que eu tinha a falar para os senhores e deixei como mensagem final esse texto, foi um texto de um acordo que eu publiquei ontem, tratando de um tema da reforma, né? Em que eu procuro dizer exatamente o seguinte: assim sob a toga, cabe à magistratura trabalhista debruçar sobre os novos textos legais, sem preconceito, nem partidos prévios, e buscar extrair do melhor modo o sentido e alcance do regramento que aflorou da Lei 13.467, pelo que suas disposições contenham, independentemente dos desejos do intérprete ou do legislador. A lei há de ser compreendida pela sua expressão textual, em conjugação com as demais regras do sistema legal e as normas constitucionais. Este, pelo menos para mim, é o trabalho dos intérpretes. Agradeço enormemente a atenção e espero ter sido útil.